Louvado seja o nome do Senhor. Rejeição. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Vou ler juntamente também o versículo 36 do capítulo 3 de João ainda. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa oportunidade eu quero trazer uma situação que aparentemente está no passado. Eu falei, aparentemente, ela é reportada ao passado. E parece que não acontece nos nossos dias. Parece que não acontece nos nossos dias. Mas, sutilmente, observando detalhadamente o que nós estamos vivendo e para onde está caminhando, aonde estão caminhando as igrejas evangélicas do Brasil e do mundo, nós vamos ver que a rejeição é uma verdadeira realidade nos nossos dias. Vamos observar à luz da palavra e você vai ver que não é coisa minha. Você vai observar que não há nenhum sentimento aqui de querer agredir ou dar indireta. Isso aqui é a palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo para a atualidade. Arde no meu coração um sentimento restaurador. E eu creio que Deus, o próprio Deus, Ele irá usar o remanescente que irão perceber tudo isso que está acontecendo ao derredor e vai bradar o grito e alertar as 10 virgens. Observe vocês, nós estamos vendo aqui a história de Jesus. Jesus veio para Israel, veio para os judeus. E a própria Bíblia testifica, me informa, que foram os judeus. A própria Bíblia me informa que foram seus irmãos, a sua genealogia, a sua raça, o seu país que o rejeitou. A Bíblia diz que ele veio para os da sua casa primeiro. E Romanos ainda registra, ora, se o povo de Israel aceitasse a Jesus, muito mais ainda seria a glória dos judeus. Aí você imagina. Mas vamos tratar sobre a rejeição de Jesus no passado e vamos observar que ela é uma realidade no presente. Observe, lá em João 7, verso 1, eu quero ler para que não haja nenhuma dúvida, porque está registrada na palavra de Deus, diz assim: depois disso, andava Jesus pela Galileia e já não queria percorrer a Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Leia na sua Bíblia, vê se há alguma coisa diferente nisso. Os judeus procuravam matá-lo. Aleluia. Por que será que queriam matar Jesus? Porque Jesus sabia muito? Lá no livro de João, capítulo 8, versículos 31 e 32, nos revela por que queriam matar Jesus. Disse Jesus: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente serei meus discípulos, então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus trazia uma proposta. Aleluia! E a proposta seria nele o cumprimento da lei e ele a inauguração da dispensação da graça. E eles não entenderam.
como Jesus estava trazendo ensinos novos, acabou sendo ele então rejeitado logo por seus irmãos. Em João 8,48 disseram que Jesus estava possesso de demônio. Observe, os seus próprios irmãos, eles podiam dizer que estava equivocado, eles podiam dizer que estava imaginando muita coisa, mas disseram que Jesus estava possesso de demônios. Louvado seja o nome do Senhor. Olha a grande rejeição de Jesus. O próprio profeta Isaías, em Isaías 53, registra da rejeição de Cristo, profeticamente registrado cerca de 700 anos antes da vinda de Jesus, e agora está aqui no Evangelho de João o registro da rejeição de Cristo, porque ele trazia novos ensinos, porque ele trazia restauração para Israel, que não quis, que não aceitou. Lá no capítulo 9 de João, Jesus cura um cego de nascença. Quando ele cura o cego de nascença, ele só arrumou problema. Antes tivesse deixado o cara lá cego, mas ele é amor, ele é cheio de compaixão e ele curou, independentemente do que pensavam ou de que aconteceria ou de suas consequências. Ele curou o cego de nascença e só arrumou para ele, porque foi uma inveja tão grande, inquiriram aquele cego, quiseram saber, a ponto de que em determinado momento, aquele homem que era cego, agora estava enxergando, já estava dando aula para eles, e eles mais se indignaram ainda. E lá em João capítulo 9, verso 34, quando aquele cego que fora curado identifica Jesus, e eles identificam que foi Jesus que curou, Jesus que curou, fez o bem, deu vistas ao cego. Aleluia. Quando eles identificam que foi Jesus que fez aquilo, expulsaram Jesus. O que eu entendo aqui simbolicamente? Que muitos não querem que o povo tenha visão espiritual. Muitos não querem que o povo tenha despertamento espiritual. Muitos não querem que o povo enxergue a realidade. Então, quando se manifesta a revelação, trata de perseguir, dizer que é anticristo, dizer que é lobo, dizer que é joio, dizer então que está possesso e expulsar aquele daquele ambiente. Fizeram isso com Jesus. Expulsaram Jesus, e lá em João 11:53, capítulo 11, verso 53, os judeus resolveram, se juntaram, fizeram uma reunião nos bastidores e resolveram matar Jesus. Olha a tremenda rejeição que Jesus sofreu por saber demais, por ter a revelação de Deus. Aleluia, por ter ali o Espírito Santo de Deus, por fazer a vontade de Deus, por fazer a obra de Deus, por ter o poder de Deus. Tem que matar, resolveram matar Jesus. E aí você olha para o passado, talvez um passado bem recente, quando João Batista traz ali Ministério da Restauração, quando João Batista traz ali, sendo ele filho de sacerdote, rejeitou o sacerdócio, sendo ele morador do deserto, usando vestes de camelo, trazendo ali uma nova pregação, apontando para Jesus, acabaram cortando a cabeça de João, não aceitaram aquela novidade que estava chegando e resolveram matar João. O que fizeram com Elias? O que fizeram com Jeremias? Jeremias é um dos profetas que mais me impressiona na Bíblia, porque todo mundo rejeitou Jeremias por falar a verdade. O povo, os sacerdotes, os reis, soldados, os amigos, os vizinhos, os familiares, todo mundo rejeitou Jeremias, preso, jogado no calabouço, aleluia. E o que falar de Micaías, que foi lá contra aquela quantidade, dezenas de profetas que profetizavam que Acabe e Josafá iriam triunfar naquela guerra, e chamaram então Micaías, e foi o único que foi do contra, o único que disse que não ia dar certo,
tomou bofetada, mandaram prender. E o que aconteceu? Uma flecha lá, lançada a esmo, atravessou a coraça de Acabe e matou lá o famigerado rei de Israel, que não quis saber da verdade, não quis saber da realidade. Foi isso que Jesus trouxe, a verdade. E quando trouxe a verdade, ele foi rejeitado. Muito bem. Trazendo para os nossos dias, pasmem, trazendo para os nossos dias, é assustador o que vou lhes dizer agora. Trazendo para os nossos dias, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como também na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jesus está dizendo aqui que ele, ao ascender ao céu, mandaria o Consolador, o agente da igreja, aquele que iria trabalhar em favor da igreja, aquele que iria inspirar a igreja, aquele que faria da igreja vitoriosa, aquele que traria os recursos para a igreja. Aleluia! E a Bíblia está me dizendo que nos nossos tempos, e vou provar aos senhores, que está havendo uma grande rejeição às revelações do Espírito Santo, está havendo uma grande rejeição aos ensinos da palavra de Deus, está havendo rejeição aos estudos, às profecias, à própria palavra de Deus, e provo. Hoje não dá para pregar isso, não dá para pregar aquilo, nem aquilo outro. Não existe mais liberdade de expressão nos púlpitos. Qualquer palavra que não seja de acordo com a liderança é problema. Aleluia! E quero dizer enfaticamente que isso é contra a vontade de Deus, porque Deus quer se revelar no altar, com a ajuda, com a inspiração, com a direção, com o poder do Espírito Santo. Se deixar o Espírito Santo de Deus agir, nós vamos ver o poder de Deus. Se não deixar o Espírito Santo de Deus agir, é a rejeição pura, cruel, e então haverá morte. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quer ver uma coisa? Lá em 1 Coríntios 12, verso 8, 9 e 10, o Senhor dá os recursos à igreja. O Senhor dá os recursos à igreja através do agir do Espírito Santo, que são os dons do Espírito Santo em favor da igreja. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento, dom da fé, dom de milagres, dom de curas, línguas, interpretações e profecia, para a igreja desenvolver, crescer-se vitoriosa, haver cura dentro das igrejas, haver libertações dentro das igrejas, haver revelações de Deus, não de imaginação humana, não de intuição humana, nem diabólica. Revelações de Deus. Quando isso não acontece, quando isso não se realiza, quando não se estuda a Bíblia, quando não se aprende a Bíblia, quando não se busca os dons do Espírito Santo, isso é rejeição ao ensino, isso é rejeição ao poder de Deus. Partimos então para a oração. Provo aos senhores da eminência da rejeição do Espírito Santo dentro das igrejas. Eu vou provar aos senhores que nesses últimos tempos irão rejeitar a direção, a manifestação do Espírito Santo dentro das igrejas. Vou provar pela Bíblia. Nas cartas ao Apocalipse, nas cartas de Deus ao Apocalipse, aquelas sete cartas à Ásia, nós vamos ver as 7 igrejas. Diga-se de passagem, aqui está falando de igrejas evangélicas, que um dia foram, ou talvez ainda sejam evangélicas. Basta você estudar cada uma delas e ter a sua interpretação na direção de Deus. Mas observe que provo para você
aleluia, que estão rejeitando a direção do Espírito Santo de Deus dentro das igrejas. Primeiro, em todas as 7 igrejas, aleluia, o anjo da igreja, o Senhor fala ao anjo da igreja, que é o pastor da igreja. Em todas as 7, o Senhor começa a falar ao pastor da igreja, dando todas as oportunidades, dando todos os requisitos, sem deixar faltar uma oportunidade ao pastor, aleluia, porque quem mexe com o pastor é só Deus, ninguém muda a cabeça de pastor nenhum, é só Deus, está provado nas 7 igrejas do Apocalipse. No entanto, todas elas começam falando com o pastor de cada uma das 7 igrejas, e termina todas elas dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, aleluia. Por que será que começa falando ao pastor e termina falando para a membresia da igreja, apelando para o ouvido espiritual? Porque eu entendo que a liderança já está perdendo a sensibilidade com o Espírito Santo. O porquê, investigue você, questione você a Deus, vá orar, e você vai descobrir que nós estamos perto da volta de Jesus. E provo para você em Apocalipse 3, versículo 20, como exemplo, onde está escrito: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir a porta, aleluia, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo, aleluia. E ainda diz: entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. Deus aqui, na carta do Apocalipse, do capítulo 13, verso 20, não quero destacar a igreja aqui, mas falo como igreja como um todo. Estou falando de igreja nas cartas do Apocalipse, contextualizando para a nossa época, aleluia. Ele individualiza, e se alguém abrir, olha só, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir, ele começa falando a liderança e termina falando a alguém que está lá dentro, e alguém que está lá dentro individual. É assim que acontecerá o arrebatamento da igreja. Há um apelo individual. Por quê, irmão? Temos aí inúmeras denominações pelo mundo inteiro. Ninguém detém da salvação individual, não existe placa única salvadora nenhuma. Aleluia. A salvação é individual e a igreja é invisível. E ele individualiza dizendo: aleluia, se alguém sai a figura do chefe, por que será que agora Deus retira a figura predominante da liderança? Porque as coisas estão acontecendo. Não se pode falar mais isso, não se pode falar mais aquilo. Deve-se usar a técnica, deve-se usar os recursos, deve-se usar os fundos musicais preparados para a emoção, deve-se usar tanta coisa. Aleluia. E Deus então apela para o indivíduo. Louvado seja o nome do Senhor. Por que será, irmão? Aleluia. A figura do cristão, por que será que Deus apela para a figura do cristão? Para dar ao cristão uma válvula de escape, um escape. Veja o que diz João 4, verso 23 e 24. Diz a Bíblia: no entanto, vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão, está conjugado no futuro, adorarão o Pai em espírito, e aqui o espírito em letra minúscula é o espírito humano, é o indivíduo que adora a Deus em verdade, pois o Pai procura os tais que o adorem. E assim, desse jeito,
Deus procura os tais, Ele não está procurando denominações, Ele está procurando aqueles que adorem Ele de verdade. Observe o 24, Deus é Espírito, e agora o Espírito aparece em letra maiúscula, comunhão com o Espírito do versículo anterior, que é o Espírito do homem, comunhão do Espírito do homem com Deus, comunhão, conceito de Cristo, de ser cristão, aonde quer que você esteja, escutando o apelo de Jesus nessa última hora, aleluia. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Querido e amado irmão, do mesmo jeito que rejeitaram Jesus, estão rejeitando hoje a pessoa maravilhosa do Espírito Santo de Deus para a sua própria condenação. Tudo que falei aqui, vá para a oração. Não julgue, leve em oração. Não questione, leve em oração. E então o Espírito Santo de Deus pode testificar ao teu coração se nós estamos brincando ou se nós estamos realmente pregando a palavra de Deus. Receba em nome de Jesus.